Olá pessoal, vamos colorir essa florzinha com canetas esferográficas e lápis de cor neon e pastel. Primeiro eu comecei com uma bic esferográfica verde escura, pode ser qualquer bic verde escura que você tiver para fazer o mesmo efeito. Eu comecei com um golpe de, como se fosse o golpe de lápis, só que o golpe com caneta, deixando mais escuro próximo do miolo e tentando afastar um pouquinho a caneta do papel, conforme eu fui preenchendo a pétala mais para fora da flor. E aí eu aproveito também que o verde escuro é a segunda cor mais escura da minha paleta e enfatizo todas as áreas de sombra com ela, marcando como se eu estivesse colorindo sem deixar espaços em branco. Eu deixo que os espaços em branco fiquem mais para a área mais leve da caneta, onde eu suavizei a pressão da mão. Agora eu peguei um lápis compacto pastel verde, pode ser qualquer verde claro da caixa, quem não tiver lápis pastel, e colori, só preenchi o restante da área em branco que eu deixei, que eu não preenchi com caneta, mas principalmente para tirar um pouquinho essa marcação muito forte que a caneta faz com os riscos, deixando um pouquinho mais suave, porque o lápis pastel costuma cobrir um pouco das cores que a gente colocou antes. Depois eu voltei com a mesma caneta esferográfica e preenchi no contorno da pétala maior, eu preenchi os cantinhos, onde uma pétala encosta na outra e onde ela faz esse vinco que parece a parte de cima de um coração. E daí eu fiz isso em todas as pétalas para depois voltar com o mesmo lápis pastel preenchendo a área em branco que eu deixei. Também teria como deixar em branco para fazer como se fosse um ponto de luz, mas aí como eu não deixei branco nas pétalas da parte interna da flor, eu preferi usar a mesma linguagem visual. Daí vocês vão vendo que não tem nenhuma dificuldade, por isso até eu parei de narrar aqui o que eu tô fazendo. Lembrando que o vídeo está acelerado em 2 vezes, então essa flor eu colori em torno de 15 minutos mais ou menos. Depois aí eu voltei, né, com um lápis pastel compactor, pode ser qualquer lápis pastel que você tiver, né, não precisa ser exatamente isso. Mas eu tô mostrando as possibilidades pra gente conseguir usar também o nosso lápis pastel, nosso lápis neon, né. Daí eu peguei a caneta Bic Cristal, ela tem a ponta um pouquinho mais fininha, mas é porque realmente, por acaso aqui eu não tenho aqui a caneta com a ponta mais grossa, mas pode ser qualquer esferográfica vermelha e faz o mesmo movimento com o mesmo efeito que eu comecei nas pétalas do meio, as menores. Até com a ponta mais fina, você consegue deixar um pouquinho mais fino essa outra ponta que a gente quer que fique mais claro, porque depois a gente vai vir com o lápis de cor, igual a gente fez na pétala menorzinha. Nessa pétala grande eu usei vermelho e rosa neon, só que vocês vão ver que o lápis neon fica parecendo como se fosse um lápis laranja, mas é porque é só o efeito do vídeo, da câmera, não sei porque ele não captou rosa e ficou parecendo laranja. Ele é o Cis Creative Neon, daquela caixinha que tem 6 cores. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz na pétala menor. Eu só preenchi o espaço que eu deixei em branco, passando um pouquinho por cima da onde eu pintei com a caneta vermelha. E também, mais próximo do miolo, eu sempre acabo deixando mais escuro para enfatizar as áreas de sombra. E daí eu preenchi todas as pétalas da mesma forma que eu fiz com as menores, com as verdes. E não precisa fazer movimentos circulares com lápis neon, porque eles costumam ser bastante encerados e são muito difíceis de misturar. Então, deixa para usar a cor neon por último de tudo que você for fazer. A gente ainda consegue fazer alguns efeitos com caneta esferográfica por cima do neon, mas algumas canetas podem não funcionar. Depois eu peguei a caneta esferográfica laranja pastel da Faber-Castell. É uma Trilux Style M, sim, ela tem um nome muito comprido, mas pode ser qualquer caneta laranja. Eu fiz o contorno dessa florzinha menor que tem no miolo, fiz laranja e vermelho com a mesma caneta que a gente começou usando
nas pétalas maiores. E no centro eu voltei com a caneta laranja nessa bolinha que ficou faltando e só preenchi normalmente o espaço todo dela. Depois eu peguei a caneta Compactor Jet Lux roxa e fui enfatizando mais ainda o contorno das pétalas maiores, porque eu não tinha gostado de como ficou só com o neon. Então depois que eu acrescentei e resolvi gravar o finalzinho do vídeo, por isso eu preenchi antes para ver se ia ficar boa. Depois eu fui enfatizando todos os contrastes que eu fiz, deixando a caneta se misturar, porque ela é a cor mais escura da paleta que eu escolhi. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Me conta aí o que você achou. Deixe seu like, né? E até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!